Paz do Senhor, adolescentes, paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui dividir a lição número 3 com vocês, conhecendo o caráter de Jesus. Ele se encontra lá em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A leitura bíblica em classe ela se encontra em Filipenses 2, 5 e 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-lhe semelhante a homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O caráter de Jesus e sua missão. O que é caráter? O dicionário Aurélio define como os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, de sentir, de agir de um indivíduo, um grupo, um povo. Com base nessa definição, como podemos identificar o caráter de Jesus? Vejamos. Ele era amoroso, observador, conhecedor dos corações, movido por compaixão, manso, sábio, possuía autoridade, zeloso, paciente, sensível, humilde, misericordioso, obediente, justo, puro e fiel. Realmente encontramos em Jesus um caráter admirável e que tem muito a nos ensinar. Entretanto, há mais um traço do caráter de Jesus que precisamos destacar de forma especial: o foco nas prioridades. O motivo que trouxe o Verbo a ser carne foi para que a humanidade fosse alcançada pela salvação. A Bíblia relata curas e milagres maravilhosos, como a multiplicação dos pães e peixes. Por diversas vezes, o Mestre assentou-se na casa de Lázaro, Marta e Maria para longas conversas, e também houve momentos onde o Mestre recebeu crianças para um divertido bate-papo. Porém, nunca foi perdido o foco. A cruz estava logo ali, e ele morreu para nos dar vida. E você? Qual é o foco que tu tens na tua vida? Onde estão as tuas prioridades? São boas perguntas que podemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Assim, as demais coisas nos serão acrescentadas. E isso, se nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, Deus nos dá resposta, e respostas maravilhosas. Se nós colocarmos como prioridade sempre as coisas que vêm de Deus, todas as outras Deus nos acrescenta. E isso pode ser no nosso plano familiar, no nosso plano nosso plano profissional, né? Todas as partes da nossa vida, nós temos que definir como prioridade as coisas que vêm de Deus. Quem é o teu próximo? Nosso tópico 2 da nossa lição nos diz: quem é o teu próximo? Uma forma muito comum que Cristo usava para falar com as pessoas era através das parábolas. Histórias simples que ilustravam profundas lições de vida. Uma das mais conhecidas parábolas é o do bom samaritano. Ela é contada a partir de uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Às vezes estamos tão ocupados com a correria do cotidiano que esquecemos que devemos amar o nosso próximo com a medida do amor de Cristo. Sem dúvida,
um grande desafio. Um grande desafio. E por que um grande desafio? Porque amar o próximo ele não é fácil. Vocês imaginam, uma pessoa que às vezes fala mal da gente, às vezes uma pessoa que ao invés de levar verdades, levam mentiras. E nós temos que amar esse tipo de pessoa. E é isso, a nossa lição base é essa, é nós amarmos a pessoa. E uma dica que eu deixo para vocês aqui, se nós colocarmos tudo perante ao nosso Senhor, esse tipo de situação, ela não se cria perto da gente. Ela não vai se criar. Porque uma situação que eu tenho e divido isso com pessoas na minha vida é, se tu guardar um amargor, se tu guardar um rancor, aquilo faz mal para ti, não faz mal para os outros. Mas Deus, ele percebe, Deus, ele nos vê o nosso íntimo, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece a nossa vida. E nós não devemos. A lição hoje nos mostra exatamente isso. As características, o caráter que Jesus tinha na vida dele. Né? Em momento nenhum há desprezo, em momento nenhum há arrogância. Há uma pessoa maravilhosa que compreendia, que falava com todas as pessoas, sem saber a condição financeira, sem saber a questão social, sem saber os amigos se eram ou não importantes as pessoas. Deus não queria ver isso. Deus queria ver, ele enxergava, era o coração de cada um. Mas veja só como Jesus tratava o próximo. Mesmo sem perder o foco no seu objetivo maior, que era a salvação de toda a humanidade, ele dedicava uma atenção especial a cada pessoa que o buscava. Um impactante exemplo aconteceu com o episódio da mulher do fluxo de sangue. Cristo estava em uma caminhada em direção à casa de um importante homem chamado Jairo. Muitas pessoas acompanhavam o mestre, porém, em certo momento, algo especial aconteceu. Tudo foi colocado em stand-by, porque uma simples mulher teve uma ímpar demonstração de fé. Ela tocou na hora do vestido de Jesus. A continuação da história, todos nós já conhecemos. O que essa história nos ensina? Que não podemos esquecer o nosso próximo, pois ele nem sempre é ilustre ou que se destaca, mas sim aquele que está precisando de uma mão amiga, uma palavra de consolo, um abraço solidário. Jesus nos ensina a nos dedicarmos ao próximo e nas coisas mais simples do dia a dia. E o que é ser cristão? Não é ser parecido com Cristo? Vamos lá. É um bom desafio. E esse desafio eu divido com vocês. É uma situação fácil? Não é. Não é uma situação fácil. Mas Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina. A Bíblia é um manual que nos ensina exatamente o que temos e o que não temos que fazer. E se a gente seguir, com certeza, nós vamos lendo a Bíblia, meditando a Bíblia, nós vamos sim ter a proximidade, nós vamos ter um envolvimento, nós vamos ter um caráter parecido com o nosso Jesus. Pai e filho, uma relação que nos inspira. Se eu perguntar a você como deve ser a relação entre um pai e um filho, provavelmente você responderá cordialmente e sem rodeios. Porém, se fizermos essa pergunta se tratando do Pai e do Deus Filho, aí a resposta pode ficar um pouco mais complicada. Da mesma forma que você busca nos seus pais um diálogo, uma submissão, a um apoio, assim também Jesus fazia em seu ministério terreno em relação ao Pai que o enviou. Em obediência ao Deus Pai, Cristo veio à Terra e deu a vida por nós. Sempre que precisava argumentar algum assunto, buscava no Pai a autoridade para fazê-lo. Até nos desafios do cotidiano, Jesus em tudo procurava o Pai em oração.
Finalmente, na cruz, cumpriu o caminho estabelecido por Deus para a salvação da humanidade. Cristo relacionou-se com Deus como seu Pai, orando a Ele. Cristo se mostrava servo de Deus, obediente e submisso, reconhecedor de que o poder e a autoridade que ele possuía provinham do Pai. Que possamos a cada dia nos inspirar no relacionamento de Jesus tinha com o Pai. Essa é a medida que precisamos almejar em nossa busca constante por Deus. Orar, depender, amar, obedecer e buscar a intimidade, assim como Cristo fazia. E hoje, na nossa vida, no nosso cotidiano que nós temos, cada dia se torna pior isso. Porque as coisas não são fáceis, as coisas não são... o tempo voa. E nós temos que tirar um tempo para nós buscar. Nós temos que procurar ter a leitura da Bíblia sempre na nossa vida, ter um momento de oração para nós não desviarmos. Porque o inimigo está em derredor, ele está em volta da gente. Ele está em volta e ele sabe onde é a nossa fraqueza, ele sabe aonde são os nossos erros, ele sabe aonde que a gente pode fraquejar. Mas Deus é conosco. E falando em caráter de Jesus,